Esta coleção, Como Ter Sucesso, Querendo e Conseguindo, é constituída de 5 vídeos. No primeiro vídeo discutiremos, começando a viagem, entendendo o computador, preparando a mudança e gostando mais de você. No segundo vídeo, discutiremos, recriando seu passado, viajando no tempo, conhecendo sua força e destruindo seus fantasmas. No terceiro vídeo, discutiremos, criando seu futuro, descubra suas metas, preparando o caminho e realizando suas metas. No quarto vídeo, discutiremos, paradigma, eis a questão, aprendendo com os problemas, para quem você trabalha e harmonizando sua vida. No quinto vídeo, discutiremos, o detalhe faz a diferença, estruturando seu negócio, seu direito à ambição e chegando ao destino. Com esses 5 vídeos, você terá todos os ingredientes para obter sucesso pessoal e profissional na sua vida. Olá, tudo bem? Meus parabéns por ter adquirido esse vídeo. Acredito eu que esse vídeo possa fazer uma grande diferença na sua vida. Eu quero começar esse curso, Como Ter Sucesso, Querendo e Conseguindo, fazendo a você uma pergunta. A pergunta é a seguinte: você está obtendo os resultados que você gostaria de obter na sua vida? Quando eu digo na sua vida, pode ser tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. Se você está obtendo os resultados que você gostaria de obter, esse curso vai lhe ajudar a acelerar o processo. Se você não está obtendo os resultados que você gostaria de obter, esse curso vai lhe proporcionar possibilidades para que isto ocorra. Para fazermos isto, nós vamos utilizar várias técnicas, entre elas a técnica do aprendizado acelerado do psiquiatra búlgaro George Lozanov, a técnica do pensamento lateral do psicólogo e médico inglês Edward de Bono, a técnica da Gestalt do alemão Fritz Perls. Nós vamos utilizar essas técnicas sem que você perceba quando que eu estou utilizando a qual. O que conta, na realidade, são os resultados, não é verdade? Isso é que importa. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero definir para você é o que eu chamo de sucesso. Se eu lhe perguntar o que é sucesso, o que você responderia? Se eu perguntar para um amigo seu, provavelmente a resposta será diferente, não é verdade? Sucesso significa coisas diferentes para diferentes pessoas. A definição que nós vamos usar nesse curso é uma definição que vai servir para todos nós. Sucesso é conseguir o que você quer. O que é diferente de felicidade. Felicidade é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, você não precisa de mais nada. É só aceitar o que você tenha. Isto não lhe impede de continuar almejando outras coisas na vida. Só que, infelizmente, as pessoas confundem sucesso com felicidade. Eu não sei lhe ensinar a ser feliz. Agora, sucesso, sim, é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, você pode aprender a ser bem-sucedido. Para que qualquer coisa ocorra no seu universo físico, são necessários 3 componentes. São necessários o querer, o saber e a oportunidade. Imagine que você queira atravessar um cabo de aço de um prédio para outro. Você queira, você sabe atravessar, mas não existe cabo de aço. Você não vai conseguir. Vamos supor que você queira, existe o cabo de aço, mas você não sabe. Impossível, não é verdade? Se você sabe, se você tem o cabo de aço, mas hoje você não está afim, você também não vai atravessar. Então o que nós vamos mostrar aqui no sucesso é como que nós criamos esse contexto onde esses 3 componentes se manifestam. O querer, o saber e a oportunidade.
Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar obtendo o que você sempre obteve. Não é só assistir o vídeo. Você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Porque se fosse só assistir o vídeo ou só ler, você poderia ler a Bíblia e ir para o céu. Não é bem assim, não é verdade? Então o que nós vamos exigir aqui é que você assista o vídeo. Você vai ter que assistir esse vídeo várias vezes, porque repetição é a mãe do aprendizado. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou, não é verdade? Você não aprendeu da noite por dia. Sucesso também, nós não conseguimos aprender da noite para o dia. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que assistir esse vídeo várias vezes para que isso seja incorporado na sua estrutura psicológica e faça parte de você. Que você internalize, seja parte de você esse conhecimento que nós estamos passando aqui. Depois que houver uma internalização disto e você começar a aplicar, isso vai ficar automático para você. Do mesmo modo que você não precisa se automotivar para escovar os dentes, você não chega no espelho de manhã e pergunta, será que eu vou escovar os dentes hoje ou será que não? Você simplesmente pega a escova, a pasta e escova, não é verdade? Já se tornou um hábito para você. Então, do mesmo modo que escovar os dentes se tornou um hábito para você, sucesso pode se tornar um hábito. Mas para se criar um hábito, é necessário que pelo menos passe pelo seu cérebro aquele tipo de pensamento 21 vezes. Eu não estou dizendo que você vai ter que assistir esse vídeo 21 vezes. Eu estou dizendo que você vai ter que assistir o vídeo várias vezes e colocar em prática aquilo que você está assistindo aqui, e isso então vai ficar sendo parte de você. Existe um ditado chinês que é o seguinte: o tempo é o melhor dos mestres, só que infelizmente termina matando todos os seus discípulos. Você pode aprender por conta própria, é um jeito de você aprender na vida. Ou você pode aprender com quem sabe. Eu espero que eu possa passar esse conhecimento para você. Conhecimento que eu tirei da minha vida pessoal e conhecimento que eu tirei dos 3.000 livros que eu li durante 17 anos da minha vida. Eu procurei aqueles indivíduos que ganharam prêmio Nobel, que sabiam o que estavam dizendo, por isso que ganharam o prêmio Nobel, e dali eu tirei teorias, simplifiquei essas teorias e nós vamos utilizá-las aqui. Quando eu disse para você que nós vamos utilizar técnicas de aprendizado acelerado, isso significa que você vai aprender aqui de uma forma diferente. O modo como você aprende comigo aqui nesse vídeo, isso vai ficar codificado no seu inconsciente por muitos anos. Quando nós falamos em técnica de pensamento lateral, eu vou lhe ensinar a trabalhar com os dois lados do cérebro. O cérebro tem 2 hemisférios, nós vamos discutir depois em mais detalhes. O esquerdo e o direito. Você vai aprender a integrar esses 2 lados do cérebro, trabalhando com esses 2 lados simultaneamente. Quando nós falamos em técnica de Gestalt, nós vamos lhe ensinar a viver o aqui e agora. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então só existe o aqui e agora. Existem pessoas que se escondem no passado. Eu sou assim porque o meu pai fez isso, porque a mãe fez isso, porque a minha infância foi assim. A sua infância já passou. Não tem nada que você possa fazer a respeito. E não adianta você se preocupar com o futuro, porque o futuro ainda não chegou. Se você anotar todas as preocupações que você tem, mais de 99% daquilo que você se preocupa não vai acontecer nunca. Então você está perdendo tempo se preocupando com isso. É verdade? Então é isso que está aí. Você assista o vídeo, faça os exercícios, repita várias vezes e eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma. Até lá. Aqui vamos nós, entendendo o computador. Se você comprar um aparelho eletrônico numa loja, ele vem com um manual, onde que liga, onde que desliga, como que regula, não é verdade? Você recebeu isso aqui, que é a coisa mais sofisticada que existe no planeta. Chama-se cérebro. Tem 10 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões nervosas. E você não está usando nem 3% da capacidade que você tem aí. Já imaginou o potencial que está armazenado? Sócrates dizia que o homem preguiçoso
é aquele que poderia ser melhor empregado. E de acordo com a definição de Sócrates, todos nós somos preguiçosos, porque nós poderíamos estar utilizando o nosso cérebro de uma forma totalmente diferente. Então o que nós vamos fazer agora é entender esse computador, é criar um manual para que você possa tirar o máximo desse cérebro. George Bernard Shaw dizia o seguinte: eu penso uma vez por semana e sou famoso. Já imaginou se eu pensasse todo dia? O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer com isso que a maioria não usa o cérebro para pensar. Usa o cérebro para ter pensamentos. É totalmente diferente. Se eu lhe pergunto se há 5 dias atrás foi um dia antes de quarta, que dia que será depois de amanhã? Para você responder essa pergunta, você tem que pensar. Mas o que você faz 99% do tempo é ter pensamentos. Então a primeira coisa que você tem que entender é a diferença entre pensar e ter pensamentos. Para você entender isso melhor, eu vou lhe dar a anatomofisiologia do cérebro. O cérebro, como eu disse, esse aparelho que tem 10 bilhões de neurônios, é o computador mais sofisticado da face da Terra. Ele tem 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. O esquerdo armazena a razão, o direito armazena a emoção. Esses hemisférios, eles têm funções distintas. O esquerdo é digital, o direito é analógico. O esquerdo é analítico, o direito é sintético. O esquerdo pensa em preto e branco, o direito pensa em colorido. O esquerdo é detalhista, o direito é global. Vocês estão vendo as diferenças com orientação? Você, por exemplo, tem um indivíduo que é muito cérebro esquerdo. Ele se preocupa com detalhe, mas ele não vê o todo. Ele consegue ver a árvore muito bem, mas ele não consegue ver a floresta. O indivíduo que é cérebro direito, predominantemente, ele já faz o contrário. Ele consegue ver o todo, mas ele não consegue ver o detalhe. Ele consegue ver a floresta, mas ele não consegue ver a árvore. Então o que nós estamos fazendo aqui, nós temos que fazer um equilíbrio entre o cérebro esquerdo e o direito, entre a razão e a emoção. Todas as vezes que houver uma incongruência, uma discrepância entre o cérebro esquerdo e o cérebro direito, você paga um preço. Se você disser assim, cérebro esquerdo, eu vou roubar um banco, e o cérebro direito, a emoção, disser, não faça isso não que é antiético, e você vai e rouba o banco, 10 anos depois você aparece com câncer, o que aconteceu? Houve uma incongruência, houve um conflito entre a parte esquerda e a parte direita do seu cérebro, houve uma depressão do seu sistema imunológico, e com isto você sofre um câncer 10 anos depois. Além disto, se você aprende a integrar esses 2 lados do cérebro, é como um passarinho. Um passarinho para voar precisa de 2 asas. Você nunca vai encontrar um passarinho voando com uma asa só. O indivíduo, para ser bem sucedido na vida, ele tem que aprender a trabalhar com os 2 lados do cérebro. Se ele é só cérebro esquerdo, é aquele indivíduo que você conhece, que é inteligente, sabe cálculo, sabe matemática, trabalha numa lojinha no centro da cidade, é o caixa lá, e lá vai ficar a vida inteira. Por outro lado, o indivíduo que só trabalha com o cérebro direito é aquele indivíduo muito criativo, com grande imaginação, que não implementa nada que ele imaginou. Van Gogh pintou 1.600 quadros, vendeu um, viveu e morreu na miséria. Na verdade, ele tinha um cérebro direito muito evoluído, mas ele não tinha o discernimento necessário para vender os quadros e ter uma boa vida. Então, o que nós temos que fazer para ser bem sucedido é equilibrar esses 2 lados do cérebro. Do mesmo modo, para nós podermos assimilar o conhecimento, se nós assimilamos com os 2 lados do cérebro, faz uma diferença muito grande. Tudo aquilo que você aprendeu só com um lado do cérebro, você esquece. Se você fizesse aquela prova que você fez para passar no vestibular, ou para entrar no colegial, ou aquela prova de ginásio que você tirou 10, se você fizesse aquela prova novamente hoje, você não tiraria a mesma nota, não é verdade? Mas se você sabe nadar, e tem 10 anos que você não nada, se você entrar na piscina, você nada. Se você sabe andar de bicicleta, e tem 10 anos que você não anda de bicicleta, se você montar numa, você anda, não é verdade? Por quê? Andar de bicicleta, nadar, você aprendeu com os 2 lados do cérebro. E aquilo que você fez lá na escola, você aprendeu com um lado só do cérebro.
Por isso que você esqueceu. Então o que você faz? Você passa a vida inteira aprendendo, esquecendo, aprendendo, esquecendo, aprendendo, esquecendo. Mas mesmo assim, aprendendo e esquecendo, você está melhor do que aquele indivíduo que não aprendeu, não é verdade? Porque o conhecimento você esqueceu, mas sobrou alguma coisa. Sabe o que sobrou? A sua habilidade de pensar. Que isso também nós vamos discutir aqui nesse curso. Como é que você usa o seu cérebro para melhorar o seu discernimento, para você poder fazer decisões de uma forma melhor. Tem gente que tem dificuldade para fazer decisões. O indivíduo não consegue decidir entre uma coisa e outra. É como se uma parte do cérebro queria uma coisa, outra parte do cérebro queria outra. E ele acaba não decidindo por nenhuma das duas. É o sujeito que chega na sorveteria e não sabe se ele quer o sorvete de baunilha ou de chocolate. Baunilha ou chocolate, ele acaba pedindo framboesa. Ele acaba pedindo morango. Porque ele não consegue decidir entre uma coisa e outra. E isso é muito importante se aprender na vida, porque a sua vida você está fazendo constantes decisões. E outra coisa importante que você tem que entender como o cérebro funciona, existe uma lei universal chamada lei do aumento. Tudo aquilo que você concentra, aumenta. É assim que o cérebro funciona. Se você se concentrar nos seus problemas, eles vão aumentar. Se você se concentrar na solução dos seus problemas, a solução aumenta. Então é muito importante você focalizar onde você quer gastar a sua energia. Henry Ford dizia, se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer jeito você está certo. Porque uma vez que você está trabalhando com as suas crenças, que nós vamos discutir no futuro, você está sempre certo. Você já notou que você está sempre certo? É sempre você certo, a outra pessoa que não consegue entender? Porque você está partindo de um princípio que está codificado no cérebro. À medida que você começa a mudar essas percepções, você vai entender que percepção é realidade e tudo mais é ilusão. Certo? Voltamos a conversar. Olá, tudo bem? Aqui vamos nós, preparando a mudança. A única coisa constante no mundo é mudança. Você sabe que você não pode pisar no mesmo rio duas vezes, né? Você coloca o pé no rio, quando você tira, quando você vai pisar de novo, aquela água já foi embora. Não é verdade? Está tudo mudando. O universo é dinâmico, ele muda o tempo todo. Você conversa com uma pessoa hoje, você encontra com essa mesma pessoa daqui a um mês, você mudou, ela mudou. Só que o problema é que você continua tratando-a como se ela não tivesse mudado, e vice-versa. E aí cria o problema. Por que nós fazemos isso? Porque nós somos animais de hábitos. Nós criamos hábitos e continuamos perpetuando esses hábitos. Eles fizeram um estudo e mostraram que você de manhã, quando escova os dentes, se você escova hoje 35 vezes a escova no dente, amanhã você vai escovar 37, 34, por aí. Ou seja, até nesses pequenos detalhes, você mantém esse hábito. E um pensamento, uma vez pensado, ele se torna eterno, sabia? Ele vira hábito. A não ser que você pare e repense. Aliás, é isso que você está fazendo aqui nesse curso, né? Você está repensando uma série de hábitos. Porque existem hábitos positivos que lhe ajudam e vale a pena tê-los. Você tem um hábito, por exemplo, de fazer ginástica, ótimo. Isso vai manter o seu corpo jovem por muito tempo. Agora, se você tem um hábito, por exemplo, de fumar, você está lhe prejudicando. Cada cigarro que você fuma diminui a sua vida 14 minutos. E você não leva 14 minutos para fumar um cigarro. Não é verdade? A nicotina contida num cigarro é suficiente para matar 2 rãs. Então você começa a pensar o seguinte: quais são os hábitos que eu gostaria de mudar durante esse curso? Começa a pensar nisso. Aí você vai dizer, mas eu não tenho força de vontade para parar de fumar. Não, não é força de vontade. Força de vontade é uma coisa consciente. Nós vamos muito mais fundo do que isso. Nós vamos trabalhar com motivação. Aliás, nós vamos trabalhar com automotivação. Porque força de vontade é aquilo que você faz no dia 31 de dezembro. Você fala, no próximo ano eu vou fazer isto, eu vou fazer isto, eu vou fazer isto. Quanto tempo isso dura? Quase nada, não é verdade? Agora, se você está automotivado, a história é totalmente diferente. Você vai fazer acontecer. É isso que nós vamos provocar aqui. Nós vamos provocar uma automotivação para o sucesso. Porque nós vamos aprender com gente que sabe. Existiu nos Estados Unidos um indivíduo chamado Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie era, na época dele, o que o Bill Gates é hoje. O que o Bill Gates é para a era da informação, Andrew Carnegie foi para a era da industrial. O Andrew Carnegie era tão rico
que ele deixou o dinheiro para construir o Carnegie Hall em Nova York. Ele deixou o dinheiro para construir a Carnegie Mellon University nos Estados Unidos. E o senhor Andrew Carnegie, um dia, num momento de reflexão, ele teve um insight. Ele disse: eu vou deixar muito dinheiro para o mundo, como de fato ele deixou. Mas eu gostaria de deixar para o mundo mais do que dinheiro. Eu gostaria de deixar essa habilidade que eu tenho, que tudo que eu coloco a mão vira ouro. Então ele resolveu criar a chamada ciência do sucesso, o que faz um indivíduo bem-sucedido. Como ele era um indivíduo muito ocupado e não tinha tempo para fazê-lo, ele contratou alguém que o fizesse. Ele saiu procurando alguém. Numa noite, numa festa, ele conheceu um jovem de 19 anos de idade, de nome Napoleon Hill. Ele ficou impressionado com a inteligência desse jovem e ele propôs para esse jovem trabalhar durante 25 anos desenvolvendo a ciência do sucesso. Napoleon Hill foi para casa, pensou no assunto e resolveu aceitar o desafio. E durante 25 anos, Napoleon Hill teve a oportunidade de entrevistar 16 mil pessoas. Das 16 mil pessoas que ele entrevistou, 1.000 eram milionários. Dos 1.000 milionários, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham saúde, boa vida familiar, paz de espírito, etc. E ele estudou profundamente as características desses indivíduos e comparou com o resto. Então isso que nós estamos apresentando para vocês aqui, não é só uma experiência pessoal nossa. Isso é uma combinação da nossa experiência, porque se eu não fosse bem sucedido na minha vida, eu não mereceria estar aqui passando esse conhecimento para você, mas também conhecimento de outras pessoas que estudaram, que pesquisaram e que desenvolveram esse aspecto e que descobriram que essas características, elas têm que ser inconscientes. Eu tenho que estar no seu inconsciente. O seu inconsciente tem que estar impregnado com elas. Porque aí sim você vai se automotivar, aí sim você vai mudar os seus hábitos. E uma vez mudados os hábitos, você pode praticamente colocar no piloto automático e a coisa vai acontecer. Só que as pessoas, de um modo geral, o que elas fazem? Elas se escondem no passado ou se escondem no futuro. É muito fácil você se esconder no passado. Você reclama que você é do jeito que você é por causa das circunstâncias da sua infância, do modo que seu pai lhe batia, a sua mãe te tratava, etc. Ou você pode se esconder no futuro, se preocupar com as coisas que vão acontecer. Você já prestou atenção na palavra preocupar? Pré-ocupar. O que é pré-ocupar? É você ocupar a sua mente antes da hora. Se a sua mente estiver ocupada, você não tem tempo de pré-ocupar. E como é que você ocupa a sua mente? Se comprometendo em fazer uma diferença na sua vida. Então a única coisa que eu exijo de você aqui, que eu solicito, que eu convido você, é para você se comprometer e utilizar esse material para mudar a sua vida. Não é se envolver com ele, não. É se comprometer, é muito diferente. Se você hoje de manhã teve no café da manhã ovos com presunto, a galinha que botou os ovos estava envolvida no seu café da manhã. O porco estava comprometido. Ele deu a vida pelo presunto, para ser transformado em presunto. Você entende a diferença? Então você tem que se comprometer em estudar esse material. Como eu disse no primeiro round desse vídeo, na primeira parte, você tem que repetir muitas vezes, até que isso se torne uma parte de você. Você está lembrado quando você escuta uma piada nova? A primeira vez que você conta essa piada, você diz, fulano contou, e você repete a piada. A segunda vez você já diz, alguém contou, você repete a piada. Na terceira vez a piada vira sua, não é verdade? Você já não diz quem lhe contou mais, fica sendo a sua piada, porque já tem as suas características. Então o que você vai fazer com esse material? Você vai incorporando esse material no seu inconsciente, os seus hábitos vão mudando, a sua motivação vai aumentando, o seu inconsciente fica impregnado disso, a sua estrutura psicológica, e você deixa de se esconder no passado ou se esconder no futuro e você utiliza o aqui e agora. Porque a vida ocorre no aqui e agora. No seu cérebro não existe futuro, sabia disso? Você já acordou amanhã? Não, é sempre hoje. Exatamente isso. Aqui e agora. Até lá. Olá, tudo bem? Gostando mais de você. Se você não gosta de você,
o mundo não vai gostar de você. O seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a sua autoimagem. Por isso nós estamos trabalhando nisso. Como melhorar a sua autoimagem? Como melhorar a sua autoestima? Até a idade de 8 anos, você recebeu aproximadamente 100 mil nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Crianças com 4 anos de idade, microgravadores colocados na orelha para escutar, gravar o que elas escutam em 24 horas, para cada elogio, elas receberam 9 repreensões. Então o que acontece? A sua autoestima, que nasceu direitinho, ela começa a ser lesada. Você tem que continuar vivendo. Então, como mecanismo de compensação, você faz compensações e que leva a deformações. Adolf Adler, discípulo de Sigmund Freud, o Dr. Adler dizia: toda compensação traz uma certa deformação. Conclusão, você passa a ter 2 personalidades. Uma que você apresenta para os outros e a outra que é a sua lá, que você não quer mostrar para ninguém. E você gasta uma energia vital enorme tentando separar uma da outra. E isso tudo é codificado linguisticamente. E existe uma conversa dentro da sua cabeça o tempo todo, chamado self-talk, que determina isso. E eu vou lhe provar isso agora. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu colocasse aí onde você está assistindo esse vídeo, uma tábua de 40 centímetros de largura e 10 metros de comprimento. E eu colocasse no chão. E solicitasse que você andasse nessa tábua, de um lado para o outro. Você conseguiria? Provavelmente sim, não tem problema nenhum andar de um lado para o outro. Agora eu pegaria essa tábua e colocaria essa tábua entre os 2 prédios Twin Towers do World Trade Center em Nova York, os 2 prédios mais altos de Nova York, 400 metros acima do solo, 108 andares. E agora eu solicitaria que você atravessasse essa tábua de um lado para o outro. Você faria? Provavelmente não. Mas fisicamente você consegue fazer. Você não fez lá, não andaria no chão? O que acontece? Imediatamente vai aparecer no seu cérebro o chamado self-talk. Olha, você vai escorregar, ó, você vai cair, ó, vai ventar. Não é verdade? Você nunca deixou de fazer nada na vida porque o seu peito doeu, ou porque o seu braço doeu, ou porque a sua perna doeu. Você deixou de fazer alguma coisa na vida porque alguma coisa aconteceu aqui dentro do seu cérebro. Não é verdade? Pois é, isso tem muito a ver com a codificação que você tem da sua autoestima. Porque essa autoestima foi gerada através do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Nos primeiros 7 anos de vida, você não tinha capacidade cognitiva. O seu cérebro funcionava como se fosse uma esponja. Você estava consciente, mas você não estava consciente que você estava consciente. Essa é a verdade. Então a religião que você tem, os preconceitos, as suas crenças com relação a dinheiro, a Deus, a amor, a saúde, a velhice, tudo isso foi codificado nos primeiros 7 anos de vida. Dos 7 aos 14, você entrou na fase de modelação. Você começou a modelar os outros. Você começou a copiar o comportamento das pessoas. Se a sua mãe dizia, não minta, mas você ouvia ela mentindo para o vizinho, você chegava à seguinte conclusão: mentir é válido. Ou seja, você incorporava o comportamento e não o que as pessoas estavam dizendo. E você começou a fazer julgamentos. Por volta dos 14 anos, você entrou na terceira fase, que é a chamada fase de socialização. Você começou a se socializar com os outros. E teoricamente, somente teoricamente, você completou isso por volta dos 21 anos. Eu digo teoricamente que eu encontro pessoas com 50 anos de idade que ainda não saíram de casa, emocionalmente. O pai já morreu, a mãe mora a 2.000 quilômetros de distância, mas a pessoa ainda não saiu de casa emocionalmente. Então nós temos que voltar lá e reestruturar essa criança, que nunca tem mais do que 7 anos de idade. E como que isso foi estruturado neurofisiologicamente? Do seguinte modo: na base do seu cérebro, você tem uma estrutura chamada substância reticular ativadora ascendente, que é abastecida pelo saldo exergônico do bioquímico celular. Estou falando difícil. O que é isto? Significa que se eu levanto a mão, eu libero mais energia do que é necessária para levantar a mão. Parte dessa energia vai pelo sistema nervoso e ativa essa substância que ativa o cérebro. Então o seu cérebro se mantém acordado graças à substância reticular ativadora ascendente.
A segunda função da substância reticular ativadora ascendente é funcionar como se fosse uma secretária executiva do seu cérebro. O seu cérebro não pode prestar atenção em mais do que 5 a 9 coisas de cada vez. Você não estava prestando atenção no dedão do seu pé direito, até que eu falei, nem tampouco na ponta do seu nariz, nem no lóbulo da orelha esquerda, e assim por diante. Porque você não pode prestar atenção em tudo isso, no que eu estou falando, na temperatura da sala. Opa, peraí. Tem que ter uma prioridade. E a substância reticular ativadora ascendente estabelece essa prioridade. Quem estabelece para ela? O cérebro. O cérebro diz, ó, isso é importante, eu quero ver, isso não é importante, eu não quero ver. Então as suas crenças foram codificadas e o cérebro diz para a substância reticular, é isso aí. Então imagina uma menina com 12 anos de idade abusada sexualmente. Ela chega à seguinte conclusão, homem não presta. O cérebro dela diz para a substância reticular, então se você encontrar um homem que não presta, eu quero saber. Quando você encontrar um que não presta, eu não quero ver. E daí para frente, o que é que ela vai encontrar na vida? Homens que não prestam. Então, com isso, isso se perpetua. E você, então, passa a ter a sua vivência de acordo com as suas crenças, de acordo com a sua autoestima. Está entendendo como a coisa funciona? Se você quiser mudar a sua vida, você tem que começar mudando a sua autoestima. Nós vamos trabalhar nisso aqui. Como é que você melhora a sua autoimagem? O que você precisa fazer para mudar essa autoimagem? O que você precisa fazer para modificar essa janela da substância reticular ativadora ascendente? E, consequentemente, mudar a sua percepção. Mudando a sua percepção, você muda a sua realidade. Porque as coisas são simples. As coisas são óbvias, não é verdade? Mas o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Então nós temos que preparar essa mente. E como nós preparamos? Mudando essa janela, mudando a sua percepção. É isso que nós vamos continuar fazendo. E você agora vai para um outro vídeo, e nesse segundo vídeo nós vamos continuar trabalhando nisso, porque esse é o primeiro passo para você ser bem-sucedido. Você tem que passar a gostar mais de você, você tem que mudar esse self-talk, essa conversa que você tem com você. Certo? Até lá! Olá, tudo bem? Recriando o seu passado. Sabe como é que eles treinam o elefante? Eles pegam uma corda, amarram no elefante, amarram numa árvore. Ele tenta sair e não consegue. Tenta sair e não consegue. Tenta sair e não consegue. Ele desiste. Isso quando ele é bebê. Aí ele cresce pensando que ele está amarrado numa árvore. Quando ele já é adulto, o palhaço amarra uma corda nele, amarra na perna do tamborete, da cadeira lá, ele continua pensando que está amarrado numa árvore. Nós podemos fazer a mesma coisa com pulgas. Você coloca a pulga dentro de um jarro, fecha o jarro. A pulga não gosta de ficar dentro do jarro. Ela pula, volta. Ela bate na tampa do jarro, até que ela começa a se machucar, ela começa a pular um pouquinho mais baixo. Depois que ela está fazendo isso, você vai lá e tira a tampa do jarro, ela nunca mais pula fora do jarro. Você não está acreditando? Faça experiência em casa. Você não precisa fazer experiência em casa, é só olhar no espelho. Quantas coisas que você codificou na infância, que você continua carregando com você, que são totalmente obsoletas. Então o que nós vamos fazer agora é avaliar o que nós precisamos modificar dessa codificação. Nós somos animais linguísticos. Linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. Nós temos dois tipos de linguagem. Nós temos uma linguagem que gera ação e uma linguagem que não gera ação. Se eu disser para você, a temperatura dessa sala está quente. Mudou alguma coisa no universo? Absolutamente nada. A temperatura continua a mesma, não é verdade? Isso é uma linguagem que não gera ação. Agora, se você estivesse aqui e eu dissesse para você, segura essa caneta, por favor, e você segurasse, a caneta teria passado da minha mão para a sua. O que aconteceu? Aconteceu uma ação. Essa linguagem, solicitação, gerou uma ação. Você quer ver uma outra linguagem que gera ação? Declaração. Se você vai perante um juiz, homem e mulher, e o juiz diz, eu declaro vocês marido e mulher, e 5 segundos depois que ele acabou de dizer isso, você levanta a mão e diz assim, sou juiz, eu não quero me casar mais. Sabe o que ele vai dizer para você? Agora é muito tarde. Você agora tem que se divorciar. Porque eu já declarei, eu já criei uma realidade jurídica na sua vida.
através de uma declaração. Então vamos analisar isso mais cuidadosamente. Imagine se ao invés do juiz, você fosse no seu vizinho que é bancário e pedisse a ele para lhe casar. Você acha que ficaria válido? Claro que não. Ele não tem autonomia, ele não tem autoridade para declarar marido e mulher. Não é verdade? Então, para você ter uma declaração, você tem que ter autoridade. Segundo, tem que acontecer no aqui e agora. O juiz não diz, eu declaro que vocês serão marido e mulher. O juiz diz, eu declaro que vocês são. E terceiro, tem que ser positivo. Ou seja, o juiz não declara, eu declaro que vocês não são mais solteiros. Isso não é declaração. A declaração é no positivo, é no aqui e agora, e alguém que tem autoridade. Agora eu lhe pergunto, quem tem mais autoridade sobre você? Você. Quando você tinha 5 anos de idade, não. Seu pai, sua mãe, seus irmãos mais velhos, sei lá quem. Mas hoje, ninguém tem mais autoridade sobre você do que você. Então você tem a possibilidade de recriar você linguisticamente. Esta é a verdade. E como é que você recria você linguisticamente? Declarando. Eu declaro que sou inteligente. Ser, fazer, ter. As pessoas pensam que é o contrário. Se eu tivesse inteligência... Não, eu declaro ser inteligente. Eu passo a fazer o que gente inteligente faz. Eu passo a ter inteligência. Eu declaro ser próspero. Eu passo a fazer o que gente próspera faz. Eu passo a ter prosperidade. Por isso que o ser vem antes do ter. Porque se você tiver o ter sem o ser, não pertence a você. Eu declaro ser a força criadora na minha vida. Significa que tudo que ocorrer de bom e tudo que ocorrer de ruim, eu sou responsável. Eu declaro ser saudável, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Eu declaro ser sincero para comigo mesmo. Eu declaro ser livre. Significa que eu sou livre, você é livre. Eu tenho direito de pensar o que eu quiser, você tem o direito de pensar o que você quiser. Então, à medida que você vai fazendo isto, você vai mudando a cibernética do seu cérebro. O seu cérebro trabalha ciberneticamente. Cibernética é a disciplina que estuda sistemas autônomos. Se eu coloco um ar-condicionado num salão, numa sala, e coloco um termostato no ar-condicionado dessa sala, e coloco uma temperatura 21 graus Celsius, eu coloquei inteligência numa máquina. Sabe por quê? O ar-condicionado dessa sala vai ligar e desligar, independente da minha presença física. Sabia disso? Independente da minha presença física. Porque agora ele vai usar a temperatura da sala como retroalimentação. Nós também temos os nossos termostatos. Você tem um termostato para dinheiro. Tá como se tivesse escrito em letra invisível na sua testa o quanto que você vale por ano. É isso que você está ganhando. Você tem um termostato para saúde, você tem um termostato para relacionamentos, e você pode modificar esse termostato através da linguagem e através da visualização. Se você visualiza e sabe visualizar com nitidez, se você sabe visualizar a cores, isso tem um impacto enorme nesse termostato. Deixa eu contar para você uma história com relação a termostato. Era uma vez um indivíduo que era um corretor de imóveis, o melhor corretor de imóveis que você poderia encontrar. Ele só ganhava $30 mil por ano. Nos Estados Unidos isso não é muita coisa. Um dia ele foi hipnotizado. Durante a sessão hipnótica descobriu-se que quando ele tinha 7 anos de idade o pai dele tinha morrido e a companhia para a qual o pai trabalhava tinha dado uma cerimônia e tinha convidado ele e a mãe e tinha havido um discurso de quanto o pai dele tinha sido honesto, trabalhador, dedicado, etc, 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 e foi dado à mãe um envelope que era o seguro de vida do pai, que ela abriu o envelope, tirou o cheque, $30 mil, e ele com 7 anos de idade olhou e concluiu, um indivíduo honesto, trabalhador, dedicado, vale $30 mil por ano, ele concluiu. Trazido de volta da sessão hipnótica e trabalhado com essa tecnologia que eu estou trabalhando com você aqui agora nesse vídeo, esse indivíduo na semana seguinte dobrou o que ele ganhava, na semana seguinte ele triplicou, na semana seguinte ele quadruplicou, 1 ano depois ele ganhava $1 milhão por ano, fazendo o que ele sempre soube fazer, levantando a mesma hora que ele sempre levantou, indo dormir a mesma hora que ele sempre foi dormir. Sabe o que mudou? O termostato dele. Essa que é a diferença que faz a diferença. É essa mudança de termostato. Isso é que é importante. Essa mudança, é isso que nós estamos fazendo aqui. William James, que é considerado o pai da psicologia moderna, ele foi um filósofo, um psicólogo, professor da Universidade de Harvard. Ele tem uma frase famosa que é a seguinte: o passarinho não canta porque está feliz, ele está feliz porque canta. Porque uma vez foi perguntado ao Dr. James, Dr. James, na sua opinião,
qual foi a descoberta mais importante no campo do desenvolvimento humano nos últimos 100 anos. Ele disse, na minha opinião, foi que antes pensava-se que para você fazer, você tinha que sentir primeiro. Agora nós sabemos que o contrário também é verdadeiro. Você começa a agir e o sentimento aparece. Então não fique esperando que o sentimento apareça para você começar a executar. Comece a executar que o seu termostato vai mudar. Você começa a modificar isso e o termostato modifica. E com isso você recria o seu passado. Tchau. Olá, tudo bem? Viajando no tempo significa usando a sua mente como a máquina do tempo. Aliás, você já vem fazendo isso. Você não viaja para o seu passado de vez em quando? Você às vezes não imagina o futuro? Pois é, você está usando essa máquina para viajar. Só que você viaja como apenas observador. O que nós vamos mostrar aqui é como que você usa essa viagem para fazer uma modificação e com isso você trazer a sua energia vital para o aqui e agora. Imagina a seguinte situação. Você pega um cigarro, você leva ele aí fora, coloca ele contra a luz solar. Você acende o cigarro? Claro que não. Mas se você colocar uma lente convergente, você deve ter feito isso quando criança, e colocar o cigarro no foco da lente convergente, você acende o cigarro, não é verdade? Por que você acende? Porque agora você concentrou a energia solar que passou pela lente num ponto único. Essa concentração faz acender o cigarro. É tão óbvio, não é? A mesma coisa ocorre conosco. Se você pegar a sua energia vital e espalhar ela entre o passado e o futuro, não sobra energia para o aqui e agora. Se por outro lado você for capaz de concentrar isso tudo no aqui e agora, sem resquícios de passado ou de futuro, você vai poder fazer coisas que parecem milagrosas, porque você está utilizando energia no momento presente, no aqui e agora. Mas o que acontece de um modo geral? Você às vezes quer utilizar, mas dentro de você existem crenças que vão contra. Então tem-se o que na psicologia se chama de dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é quando você faz uma coisa e lá no fundo você não gostaria de fazer, então faz... Então, por exemplo, você gosta de dizer sim para os seus amigos, né? Se um amigo lhe pede um favor, e você pode fazer o favor, na hora que você fala não, faz... Há uma dissonância cognitiva. Quando um inimigo lhe pede um favor, você fala não sorrindo, não é verdade? Você não tem esse problema. Então, de onde que vem essa dissonância cognitiva? Essa dissonância cognitiva vem de resquícios do passado ou do futuro, que você criou na sua mente e você carrega com você. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagine você com 7 anos de idade. Você não tem nem capacidade cognitiva direito ainda. Você sabe que você vai num lugar importante porque eles colocaram a melhor roupa que você tem. Eles te levam num lugar onde tem alguém pregando, seja um padre, seja um pastor. Ele está dizendo lá o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. Você sai de lá, seu pai lhe leva no zoológico, tem aquele animal enorme, você perguntou, pai, que animal é aquele? Aquilo ali, meu filho, minha filha, aquilo ali é um camelo. Você chega em casa, você pega a agulha de costura da sua mãe e você lembra do que foi dito. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. E você com 7 anos de idade, você declara, eu quero ser pobre, porque eu quero entrar no céu. Só que eles esqueceram de falar para você que aquele fundo de agulha que eles estavam se referindo não é o fundo de agulha de costura da sua mãe. É uma portinhola que existia nas muralhas de Jerusalém, tinha os portões, e dentro dos portões tinha umas portinholas chamadas fundo de agulha, que foi feita para camelo passar. Quando um camelo chegava depois das 6 horas da tarde, eles não abriam os portões, eles abriam o fundo de agulha. Só que tem um problema. Para o camelo passar pelo fundo de agulha, ele tem que primeiro passar de joelho, o que não é muito difícil para camelo. E segundo, ele tem que passar descarregado, tem que tirar a carga dele. É a mesma história. Para você entrar no reino dos céus, você tem que entrar humildemente. E você não vai levar seus bens materiais, não é verdade? O caixão não tem gaveta. Mas entre isso e você não entrar no céu é bem diferente. Mas se você criou esta crença, e agora você está no aqui e agora, trazendo essa crença com você, quando você começa a ganhar dinheiro, começa a ver o que eu chamei de
Dissonância cognitiva. Porque você tem agora duas crenças. Uma que você quer ganhar dinheiro e outra que gente rica não entra no céu. Então aquilo entra, uma começa a fazer sabotagem da outra. E você então começa a fazer o que nós chamamos de racionalização. Então você começa a racionalizar o processo. E isso neurotiza. O que é racionalização? Imagina a seguinte situação. Eu hipnotizo alguém e eu digo para a pessoa durante a sessão hipnótica. Quando você voltar dessa sessão hipnótica, tem um guarda-chuva ali no canto. Eu gostaria que você fosse lá e abrisse ele 3 vezes. Isso chama-se sugestão pós-hipnótica. Traga o sujeito de volta da hipnose, ele vai lá, pega o guarda-chuva e abre 3 vezes. Eu pergunto para ele, o que você está fazendo? Eu estou abrindo esse guarda-chuva. Para quê? Acaso chova? Ele não sabe por que ele está abrindo o guarda-chuva. Ele racionalizou. Ele criou uma explicação racional. Ele nem sabe por que ele está abrindo o guarda-chuva. É a mesma história. Se você começa a ter essas dissonâncias, você começa a criar racionalizações. Ah, dinheiro não é importante. Quem fala que dinheiro não é importante vive numa outra realidade. Porque você vai na cadeia, 99% das pessoas estão lá por causa de quê? Problema de dinheiro. Por que as pessoas se divorciam? Mais de 85% é por causa de briga de como gastar o dinheiro que eles ganham. Então você vai falar que dinheiro não é importante? Enquanto você estiver se preocupando em pagar suas contas do fim do mês, quer você queira, quer você não queira, dinheiro é importante para você. Dinheiro só deixa de ser importante o dia que você tem o bastante, e aí sim você vai se preocupar com coisas mais importantes que dinheiro. Não é verdade? Então essa tecnologia vai lhe permitir, e já está lhe permitindo, liberar essas crenças antigas, diminuir essa dissonância cognitiva, diminuir a sua racionalização e com isso você continua vivendo no aqui e agora. Continuamos. Olá, tudo bem? Conhecendo sua força. Você não tem nem ideia a força que você tem dentro de você. É igual um iceberg. O iceberg está 10% fora da água e 90% dentro da água. Você olha na superfície e você vê só aquele pouquinho. É a mesma história. Só que a nossa força está a nível inconsciente. Você conhece a história da mulher que estava dirigindo numa estrada deserta do Texas e a picape dela quebrou? E ela foi consertar a picape e ela colocou o macaco para trocar o pneu que tinha furado também, etc. Na hora que ela estava levantando a picape, o filhinho dela de 4 anos de idade saiu de dentro da cabine, entrou debaixo da picape. E o macaco empenou e o menino ficou preso debaixo da picape. E ela foi lá e levantou, com menos de 50 quilos a mulher, levantou a picape para o menino sair. Agora eu lhe pergunto, de onde que ela tirou essa força? Do inconsciente. Diz que o Fernão Cortés, que conquistou o México, um dia ele estava passeando com os amigos dele a cavalo e eles foram atacados por uma tribo indígena. E eles começaram a matar o pessoal, os índios inclusive flecharam o cavalo morreu e o Fernando Cortés saiu correndo e os índios atrás e ele pulou um desfiladeiro. Eles pegaram essa distância que o Fernão Cortés pulou com toda aquela armadura dele, levaram para um campo de atletismo americano e dificilmente um atleta consegue pular aquela distância que o Fernão Cortés pulou com a armadura. Por que ele pulou? Porque ele estava motivado. Ou ele pulava ou ele morria. De onde que ele tirou essa força? Ele tirou essa força do inconsciente. Então você tem que aprender a usar esse tipo de força. Você tem que acertar por dentro para depois acertar por fora. Você conhece a história do executivo que chega em casa com uma mala, com a maleta cheia de trabalho para o dia seguinte? Ele tem um filhinho de 6 anos de idade, querendo brincar com ele. Seu pai, vamos brincar, pai, vamos brincar. Ele disse, não, meu filho, eu não posso brincar, seu pai está ocupado. E o menino continua insistindo. O que ele faz? Ele abre o jornal, ele vê o mapa do mundo. Aí ele tem uma ideia. Ele pega o mapa do mundo, corta tudo em pedacinhos, entrega para o menino e diz, seu filho, você monta isso aí, quando estiver prontinho, o pai brinca com você. Pensando que o menino ia gastar pelo menos 1 hora. 5 minutos depois, volta o menino. Pai, está pronto. Ele fala, não é possível. Ele chega lá, está tudo montadinho. Aí ele pergunta para o menino, como é que você conseguiu isto? Ele disse, muito simples, pai. O jornal que o senhor me deu, do outro lado, tinha um retrato de um homem. Eu coloquei o homem certo, quando eu virei, o mundo estava certo. Não é isso? Quando você está certo, o mundo está certo. Não tem nada errado com o mundo. O mundo, o universo, é um lugar paradoxal, potencialmente abundante, feito para todo mundo ganhar. Ah, se eu me mudasse dessa cidade, eu resolveria o meu problema. Sabe por que você não resolve o seu problema?
Porque quando você muda, você leva você com você. Esse é o problema. Se você pudesse deixar você lá, seria diferente. Mas como você leva você com você, é o que acontece. Então o que você tem que fazer na realidade não é o que São Tomé dizia. São Tomé dizia o seguinte: eu tenho que ver para crer. O nosso trabalho aqui é exatamente o contrário. Você tem que crer para ver. Porque se você tiver que ver para crer, você vai estar sempre comendo poeira de alguém. As grandes descobertas, as grandes invenções do mundo ocorreram exatamente o contrário. Pessoas que acreditaram e manifestaram. Então você tem que mudar esse paradigma. Você tem que fazer uma mudança no seu pensamento. Você tem que passar a acreditar, porque você só vai ver aquilo que você acredita. Então, para você mudar isso e passar a acreditar em coisas que você não acreditava antes, você tem que mudar o seu modo de pensar. Você tem que começar a excluir coisas da sua vida e você tem que começar a incluir novas coisas. Porque se você não excluir, não tem lugar para incluir. Você imagina no seu guarda-roupa, por exemplo. Você quer comprar roupa nova, você já tem um guarda-roupa cheio, o único jeito de você colocar roupa nova é você tirar as roupas velhas. Não é verdade? Você conhece a história do sujeito que quer ser mestre, e ele vai no mestre Zen e se apresenta como discípulo, e ele começa a conversar com o mestre Zen, e o mestre pergunta: você quer chá? E começa a servir chá para ele, ele coloca a xícara, e o mestre Zen vai enchendo a xícara, vai enchendo, começa a transbordar, e o discípulo não aguenta. Seu mestre, será que o senhor não vê que está tornando? Ele falou: exatamente. Será que você não está vendo que a sua mente já está cheia? Você já chegou aqui transbordando, não existe lugar para o meu conhecimento. Então, o indivíduo às vezes anda com a mente transbordando de conhecimentos inúteis, que você deve excluir. Você tem que mudar as crenças, você tem que incorporar coisas novas, você tem que concentrar nas suas qualidades e não nos seus pontos fracos. Você imagina um sujeito com 1,50 m querendo jogar basquete. Não dá, né? Você imagina um sujeito com 2,20 m querendo ser jockey. Não tem jeito. O cavalo nem sairia do lugar. Então, para você começar a mudar esse processo, para você entrar em contato com essa força dentro de você, você tem que começar a descobrir quais são os seus talentos, quais são as suas qualidades, quais são as 5 principais qualidades que você tem. Você já escreveu alguma vez? Porque é importante, não é só você pensar, não. Descobriu-se recentemente que, o que os antigos já sabiam, que se você escrever, codifica de uma forma muito mais forte no seu cérebro. Então eu recomendo que você faça um exercício de casa, faça uma tarefa de escrever as suas 10 qualidades. Você pode escrever qualidades que você já tem e gostaria de aumentar, ou qualidades que você não tem e gostaria de incorporar. Porque à medida que você faz isso, à medida que você entra em contato com essas suas qualidades, o que vai acontecer é que você vai conhecer cada vez mais essa força que existe dentro de você. E o segredo não é você se comparar com os outros, é você se comparar com você mesmo e acompanhar a sua evolução. Porque se você começa a se comparar com os outros, sempre vai ter alguém mais bonito que você, sempre vai ter alguém mais forte que você, sempre vai ter alguém mais jovem do que você, sempre vai ter alguém mais rico do que você. Então você vai estar sempre frustrado. Agora, se você compara com você mesmo e acompanha a sua evolução, isso serve de estímulo para você continuar evoluindo. Então, além das suas qualidades, eu gostaria de saber dos seus hábitos, quais que você quer excluir, quais que você quer manter e quais novos hábitos que você quer incluir na sua vida, na sua tarefa diária. E lembre-se, algo para se tornar hábito tem que ser feito, pensado, manuseado pelo menos 21 vezes. Se você passar fio dental nos seus dentes 21 dias seguidos, eu lhe garanto que você vai passar para sempre. Igual você faz com escovar os dentes. Mas se você fizer uma vez ou outra, você vai passar o fio dental uma vez ou outra, como a maioria faz. Então você, para criar um hábito, você tem que pôr energia nisso. E depois desse hábito criado, por exemplo, se você criar o hábito crer para ver, ou seja, eu acredito para manifestar. Teste isso na sua vida. Crie alguma coisa e procure manifestá-la. Tudo no universo físico é criado 2 vezes. Primeiro você cria, depois você manifesta. Você entendendo esse processo é fundamental. E lembre-se da história do executivo. Se você está certo, o mundo está certo. Até lá. Olá, tudo bem?
destruindo seus fantasmas. Ou seja, aqueles complexos de inferioridade, aquilo que aconteceu com você no passado e que você vem trazendo com você para o futuro. A analogia que eu vou fazer para você é muito simples. Você imagina um jarro cheio de balas. Tem balas amarelas, balas azuis, balas verdes. Imagine que essas balas representem o seu passado. Imagine que as amarelas representem aquelas balas que você não gostaria dentro do jarro. Ou seja, coisas que ocorreram com você que foram traumáticas. Como é que você elimina isso de dentro do jarro? Ora, você pode ir lá e pegar uma por uma e jogar fora. Chama-se terapia. Funciona? Claro que funciona. Qual o outro jeito? Você começa a colocar outras sob pressão e automaticamente as amarelinhas sairão do jarro, não é verdade? O que é colocar outras sob pressão? Coloca outras de outras cores. Você coloca outros sonhos, outras realizações e você começa a preencher a sua vida com novas visões. Para fazer isto, você tem que entender que o contexto onde você vive é muito importante. Se você quer aprender a voar com águias, você não pode viver em terreiro de peru. Já é difícil nadar contra a correnteza, principalmente com peso no pescoço. Quer dizer, às vezes você tem amigos que puxam você para baixo. Você tem que tomar cuidado com isso, porque do contrário você não vai conseguir fazer essa evolução que nós estamos discutindo aqui. Talvez você tenha que se livrar dessa amizade. Talvez esteja ali prejudicando. Você tem que avaliar, porque a vida é sua. Eu gostaria de apresentar para você agora um modelo psicológico que vai lhe ajudar muito. O modelo é o seguinte: pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então vamos estudar isso detalhadamente. Se eu lhe perguntar qual foi o pior dia da sua vida, você vai começar a pensar em coisa triste, você vai começar a se sentir triste, daqui um pouquinho você está chorando, não é verdade? Se eu perguntar para você qual foi o melhor momento que você já viveu até hoje, você vai começar a pensar em coisa alegre, você vai começar a se sentir alegre, daqui um pouquinho você está sorrindo, não é verdade? Então, ó, pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Você vai dizer, não é o meu caso. Eu, quando me dou conta, já estou gritando com a minha mulher. Bom, sabe por que você está gritando? Porque o pensamento, o sentimento aconteceu tantas vezes que isso ficou no automático. Então, você trabalhando com esse processo, pensamento, sentimento, comportamento, você vai ver que você tem controle da sua vida. Porque a única coisa que você tem que controlar realmente hoje são os seus pensamentos. Só que você tem 50 mil pensamentos por dia. E os estudos mostram que a maioria, 95% dos pensamentos são negativos. Ou seja, e além disso, sabia mais? 85% dos pensamentos que você tem hoje, você já pensou neles ontem. Ou seja, viram uma constante. Por exemplo, tem gente que carrega sentimento de culpa a vida inteira, de uma coisa que fez quando tinha 5 anos de idade. Eu me lembro de um caso de uma moça com 35, que ela carregava um sentimento de culpa quando ela tinha 6 anos. A mãe dela pôs ela tomando conta da irmã que tinha 3 e saiu. E a irmã teve um acidente e ela se sentia culpada. Com 35 anos de idade, ela carregava essa culpa, esse sentimento de culpa. Eu quero que você avalie o seguinte: quais são os sentimentos de culpa que você está carregando? Aquelas balinhas amarelinhas que tem lá. Ou você pode até carregar ansiedade. Só que culpa é um sentimento do passado. A ansiedade é um sentimento do futuro. Você não se sente culpado por uma coisa que ainda não aconteceu. E você não se sente ansioso por uma coisa que já aconteceu. Então, se você aprende a viajar no tempo, como nós falamos no vídeo passado, se você aprende a viajar no tempo, você pode fazer o futuro virar passado e o passado virar futuro. E com isso, alterar essa dinâmica. A outra coisa importante para você diminuir essas amarelinhas é você perdoar. O perdão, antes de ser um sentimento de amor, é um ato de inteligência. Antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Porque só não perdoa quem é burro. Ele diz assim: eu não vou perdoar o meu pai pelo que ele me fez. Aí eu pergunto: onde é que está seu pai? Aí ele já morreu. Ele vai ficar muito sem dormir mesmo essa noite por causa disso. Não vai fazer diferença nenhuma para ele. Então essa falta de perdão é burrice. Porque quando você tem falta de perdão, você carrega no seu coração 24 horas por dia esse sentimento que vai prejudicar o seu pensamento, que vai prejudicar o seu sentimento, que consequentemente vai prejudicar o seu comportamento.
Então eu tenho uma técnica que eu ensino, que é para você fazer, como se você estivesse esculpindo você de novo. Como se você fosse o arquiteto que estivesse recriando você. Nós já trabalhamos com isso em vídeos passados, mas uma coisa que você pode fazer é você escrever uma carta de amor para você. Então você pode começar uma carta dizendo assim, querido, querida, e é você mesmo. E você começa a descrever como se você estivesse apaixonado por essa pessoa. E nessa paixão você vai descrever as qualidades, os momentos difíceis, as culpas que essa pessoa tem, e etc. E nesse processo de você escrever essa carta, é você estar recriando você linguisticamente. Não adianta só você escutar o vídeo, não adianta só você achar interessante o que eu estou discutindo. Para isso realmente ter um impacto no seu dia a dia, para isso realmente mudar essa dinâmica de pensamento, sentimento e comportamento, faz necessário que você escreva essa carta. E uma vez escrita essa carta, você pode passá-la limpo, você pode colocá-la num lugar onde você tem acesso a ela diariamente. Quando você estiver deprimido, quando você estiver triste, o melhor antidepressivo que eu conheço é ler essa carta. Não te dá dependência, não tem efeito colateral, não dá sonolência, nada disso. E ao mesmo tempo você está reforçando essas qualidades, e reforçando as suas qualidades, você está preenchendo com bolinhas, com balas de outras cores, e com isso você está destruindo os seus fantasmas. Até logo. Olá, tudo bem? Criando o seu futuro. Se você não criar o seu futuro, alguém vai criá-lo para você, talvez de uma forma que você não goste. Então é melhor você criar o seu. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: é muito difícil prever, principalmente o futuro. O único jeito que eu conheço de prever o futuro é inventá-lo. E como é que você inventa o futuro? Você inventa o futuro aprendendo a trabalhar com a tecnologia de linha de tempo. Você tem na sua estrutura neurofisiológica um jeito de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. Se eu lhe perguntar, você escovou os dentes ontem? Você diz, escovei. Você escovou os dentes hoje? Você diz, escovei. Você escovou os dentes amanhã? Você diz, não. Amanhã ainda não chegou. Aí eu lhe pergunto, como é que você sabe que ontem era ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou? Você vai dizer, eu sei porque sei. Pois bem, existe um modo dentro do seu cérebro de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. No momento que você aprende como que o seu cérebro codifica tempo, você pode fazer o passado virar futuro e o futuro virar passado. E com isso você pode criar memórias do futuro do mesmo modo que você tem memórias do passado. E quando você cria memórias, fica mais fácil de se manifestar. Então nós somos animais linguísticos, eu já falei isso em vídeos anteriores. Através da linguagem nós somos capazes de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa a sua infância, não interessa o que aconteceu com você, você pode transcender, começar de novo. Para você transcender, para você começar de novo, você precisa trabalhar num tripé. O primeiro é escolha, segundo é mobilidade e terceiro é mudança. Primeiro você tem que saber escolher. Você diz, não, eu sei escolher. Provavelmente você não sabe. Sabe por quê? Você escolhe aquilo que é possível. Você não escolhe aquilo que você realmente quer. Você imagina uma criança, escolhe um presente de aniversário e pede para o pai e para a mãe, chega no dia do aniversário, ela ganha outro. Essa criança decide o seguinte, eu nunca mais vou escolher o que eu quero. Eu vou escolher aquilo que eu acho que é possível, porque eu não vou ficar frustrado. É a mesma coisa com você. Você já escolheu o impossível? Isso é que nós queremos discutir aqui. É a escolha do impossível. Esse curso não é escolher aquilo que você acha que é possível. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo você fazer escolhas. Existem escolhas que são fundamentais. Por exemplo, eu escolho ser a força criadora na minha vida. Isso é uma escolha fundamental. Porque as pessoas, de um modo geral, tudo que acontece de bom com elas, elas dizem, é meu crédito. Acontece de ruim, não tem nada a ver com isso. Não tem também. Porque se você tem o crédito pelas coisas boas, você também tem que ter o crédito pelas coisas ruins. Você, quando faz uma escolha, que nós chamamos de escolha primária, você faz também uma série de escolhas secundárias.
Se eu escolher tonificar os meus músculos como escolha primária, eu estou simultaneamente escolhendo levantar mais cedo, ir para a sala de musculação, fazer ginástica, tomar banho, etc. Então, no momento que você faz uma escolha, você nunca faz uma escolha só, você faz uma série de escolhas. E se as escolhas, você tem direito de fazer a escolha, agora você não tem direito de escolher as consequências. Porque às vezes você faz a escolha e a consequência vem do modo que você não gosta. O seu livre-arbítrio está em fazer a escolha e não escolher as consequências. Muitas vezes você faz uma escolha que você acha que é certa e no fim você vai ter consequências drásticas. Mas feita a escolha é a primeira coisa. Depois de feita a escolha, você tem que gerar alguma coisa, ou seja, uma mobilidade. Você tem que ter uma ação, porque tem que acontecer alguma coisa entre a sua escolha e se manifestar. Esta manifestação, então, gera mudança. Você diz, mas e se eu escolher uma coisa aqui, eu escolho ser sadio e eu tenho câncer, como é que fica? Bom, se você escolher ser sadio, não é da boca para fora só não, essa escolha tem que estar impregnada no seu cérebro. Você muda a sua ecologia. Se eu for lá na floresta amazônica e cortar as árvores, eu não preciso convidar animais de florestas para se mudar de lá. Eles vão sair de lá, não é verdade? Eu não preciso convidar animais de deserto para mudar para lá. Eles vão mudar para lá espontaneamente. Por quê? Eu mudei a ecologia da floresta. Passou a ser deserto. Se um indivíduo diz eu escolho ser sadio fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, há uma mudança na ecologia. Então um câncer não fica no organismo sadio, ele vai embora. Por incrível que pareça. Só que, claro, isso não ocorre da noite por dia, porque no processo criativo nós temos 3 fases. Você tem a fase da germinação, a fase da assimilação e a fase da conclusão. A fase da germinação, eu tenho uma ideia, eu tive uma ideia. Você já notou quando você tem uma ideia nova, tem muita energia? O universo sabe que quando você tem uma ideia, para você decolar um avião, você precisa de uma energia enorme. Você já imaginou se o avião gastasse a mesma quantidade de combustível que ele gasta para levantar voo? Cada 30 minutos tinha que parar para abastecer. Então, na germinação existe uma grande energia despendida. Aí entra num processo de assimilação, é um processo lento. Se você planta uma semente, não adianta você ir lá no dia seguinte ver se nasceu a plantinha, não nasceu ainda. Mas se você pegar aquela semente e levar a um microscópio, você vai ver que dentro da semente estão ocorrendo muitas reações bioquímicas que não está visível a olho nu. Se você quer andar de bicicleta, você anda, monta a primeira vez, cai, monta a segunda, cai, monta a terceira, cai, monta a oitava, cai, monta a nona, anda. Você não pode pular da primeira para a nona. Mas quando você estava andando a sexta, a sétima, a oitava, a sensação que você tinha é que você não estava aprendendo, não é verdade? E de repente você andou. Isso chama-se assimilação. Aquilo, o organismo vai incorporando aquilo. E tem gente que germina uma ideia, quando entra na fase da assimilação, diz, eu tive a ideia errada, eu vou abrir outro negócio. Ele abre outro negócio, antes de começar a dar lucro, ele vai mudando para outro, para outro, para outro. E aí isso aí vai ficar acumulado no cérebro do sujeito, ele nunca conclui nada. Se você não conclui o que você germinou, você não libera energia para novas germinações. Então chega uma hora que seu cérebro satura, você começa a ter insônia, você perde o entusiasmo pela vida e etc. Então como é que eu resolvo isso? Muito simples. Você diz assim, quer ver? Eu vou tomar café da manhã. Eu estou tomando o café da manhã. Eu terminei de tomar o café da manhã. Eu vou dirigir para o trabalho. Estou dirigindo para o trabalho. Cheguei do trabalho. Cheguei ao trabalho. Então você vai fazendo germinação, assimilação, conclusão. O seu cérebro treina nisso. Quando você diz assim, eu vou abrir uma empresa, o cérebro diz, poxa, ele falou que ia tomar o café da manhã, tomou. Ele falou que ia dirigir para o trabalho, ele dirigiu. Ele falou que vai abrir uma empresa, vai sim, vamos abrir. Parece uma coisa simples, parece uma brincadeira, mas tem um impacto enorme na sua vida. E à medida que você vai fazendo essas escolhas, talvez entre em conflito com outras escolhas que você tenha feito. E Pablo Picasso dizia o seguinte, não existe construção sem destruição. Você quer construir uma casa? Você tem que furar o buraco. Não é verdade? Você tem que estragar o solo. Você tem que derrubar a árvore para fazer para madeira. Você tem que quebrar a pedra para fazer a brita. Então, do mesmo modo, se você está querendo construir novas coisas na sua vida, criando seu futuro, provavelmente você vai ter que destruir algumas das coisas concluídas. Às vezes você tem que sair de um relacionamento que não esteja funcionando, e etc, etc. Então não é só fazer, não é só construir, você tem que destruir também.
Não existe construção sem destruição. E um modo de você fazer isto é uma técnica que você vai fazer viajando para o futuro. Você vai pegar e escrever uma carta para o seu melhor amigo ou amiga, datada de agora 6 meses, do dia que você está assistindo isso aqui, você coloca 6 meses para frente, e a pessoa pode ser até falecida, já não faz diferença, e você vai escrever uma carta contando para essa pessoa o que aconteceu de bom com você nos últimos 6 meses. E você escreve com o verbo no passado, como se já tivesse acontecido, só que é para frente. E você guarda essa carta e você lê essa carta 2 vezes por mês. E você vai ver que você estará criando o seu futuro. Você acabou de fazer, quando você escreve essa carta, você acabou de fazer as suas escolhas. Mas cuidado com aquilo que você escrever, porque aquilo que você colocar lá, provavelmente vai acontecer. E nada é de graça no universo. Tudo tem um preço. Até lá. Olá, tudo bem? Descubra suas metas. É muito difícil você explorar um território sem um mapa, não é verdade? Você imaginou você viajando pelo Brasil sem ter noção do que é norte, sul, leste, oeste? Imagine que você esteja a 40 minutos da sua casa e eu peço para você ir em casa buscar uma caneta que você esqueceu lá dentro da gaveta do criado. E eu lhe pergunto, quanto tempo você vai levar para ir lá na sua casa, voltar aqui, etc. Você diz, tem 40, 80, 1h20 mais ou menos eu faço isso. Eu falo, tá bom. Então ao invés de você ir, peça essa pessoa para ir. E essa pessoa nunca foi na sua casa, não sabe onde você mora. Mas você dá um endereço direitinho, anota e entrega para a pessoa. Você acha que a pessoa vai à sua casa e volta no mesmo período de tempo? Provavelmente não. Por quê? Porque ela pode errar o bairro, ela pode errar a rua, ela pode errar a casa, ela pode errar o quarto, ela pode errar a gaveta, ela pode errar a caneta. Porque você tem um mapa claro de como ir na sua casa e voltar, porque você vai lá todo dia. A pessoa que nunca foi, ela não tem esse mapa. É óbvio, não é? É a mesma coisa na vida. Se você tem um mapa daquilo que você quer na vida, você obtém. Se você não tem um mapa claro na sua cabeça, fica difícil, leva mais tempo. Então é que eu digo o seguinte, primeiro você tem que aprender a transformar os seus sonhos em metas. E depois transformar suas metas em realidade. Como é que você transforma um sonho numa meta? Bom, primeiro você tem que sonhar, né? A maioria já parou de sonhar, já jogou a toalha. Acho que o brasileiro está precisando aprender a sonhar novamente. Então primeiro você tem que sonhar. Aí como é que você transforma um sonho numa meta? Muito simples, coloca uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia, provavelmente não vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque algum dia não existe no calendário. Quando você diz, algum dia eu vou ler esse livro, quando eu tiver tempo, o cérebro fala perfeitamente, o dia que algum dia chegar, nós vamos ler esse livro. Só que algum dia não chega. Algum dia eu vou abrir a minha empresa. Você não abre, nunca. Então o que você tem que fazer? Colocar datas nos seus sonhos. Porque no momento que você coloca a data, eu não estou garantindo que você vai realizá-los. Mas eu estou dizendo que a sua chance de realizá-los aumenta pelo menos 1000 vezes no momento que você põe data nos seus sonhos. Você transforma os seus sonhos em metas. Depois nós vamos mostrar como é que nós transformamos metas em realidade. Mas você tem que ver que tipo de meta também. Você pode ter meta física. Você sabe que nós não temos uma alma? Nós somos uma alma e temos um corpo que abriga essa alma durante o período que nós passamos por aqui. Então você tem que ter meta física, você tem que cuidar do seu corpo. Mente sã, corpo são. Senão não adianta. Porque mente e corpo é uma coisa só. Se você tiver com o corpo doente, a sua mente vai ficar doente. Porque é uma coisa ligada, interligada com a outra. Agora tem gente também que só se preocupa com a parte física. O cara que faz, um indivíduo que faz musculação, ele gasta 8 horas por dia numa sala de musculação, anda todo cheio de músculo e quando ele chega aos 50 anos de idade ele entra em depressão, porque todo o ego dele está na musculatura. Você não pode ficar só no físico também. Do mesmo modo que você não pode ficar só no espiritual. Teilhard de Chardin, o jesuíta teólogo francês, tem uma frase linda, ele diz o seguinte, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Significa viver num corpo, significa pagar as contas do fim do mês. Você não pode, nesse nível aqui, viver só uma vida espiritual. Você pode ter a sua parte espiritual, claro que você tem, mas você não pode só viver a espiritualidade. Se você quiser viver só a espiritualidade, não é nesse plano.
Talvez depois da sua morte, depois da sua transcendência, depois da sua mudança de endereço cósmico, você vai fazer isso 24 horas por dia. Tem gente que só tem meta social. Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? Tem gente que só tem meta financeira. Infarto aos 40, não sabe por quê. Tem gente que só tem meta profissional, só quer ser promovido. Se identifica totalmente com a profissão, mais nada. Se for mandado embora, suicida. Tem gente que só tem meta familiar. Existe uma síndrome nos Estados Unidos chamada síndrome do empty nest. A síndrome do ninho vazio. É a dona de casa, a mãe de família que se dedica totalmente aos filhos. Os filhos crescem e vão embora, como nós fomos, aí elas entram em profunda depressão. Os seus filhos são muito importantes. Tão importantes quanto você. Nem mais, nem menos. Você não pode colocar todos os seus ovos numa mesma cesta. Porque alguém vem, carrega a cesta, você fica sem ovos. Você tem que ter metas mentais. Mas não adianta você ter só meta mental. Não adianta você ler a enciclopédia britânica de capa a capa e não poder nem balançar a cabeça para o conhecimento não sair do lugar e você não implementar. O que adianta o conhecimento sem implementação? É inútil. Além de você ter todas essas metas, você tem que ter uma coisa mais importante do que metas, que costura tudo isto, que chama-se finalidade de vida. Por que você está aqui? Tem gente que está aqui como tubo. Come, bebe e vai ao banheiro. Come, bebe e vai ao banheiro. Come, bebe e vai ao banheiro. Tubos humanos. Você veio aqui para uma função mais nobre do que essa. Então você tem que estar sempre questionando. E a melhor hora de você questionar isso é antes de dormir. Tudo que acontece com você nos últimos 20 minutos antes de você ir deitar, com o seu cérebro, rumina a noite inteira. Se você assiste muita violência e vai dormir, durante a noite toda a violência rumina no seu cérebro. Se você briga com seu esposo ou sua esposa e vai dormir, você passa a noite brigado. Se você brigar, procure fazer as pazes antes de dormir, porque do contrário você vai brigar a noite inteira e vai deteriorar, vai atrapalhar o relacionamento. Então, se você fizer uma pergunta para você mesmo, durante 7 dias seguidos, qual é a minha finalidade de vida? E for dormir, durante o sono, o cérebro vai ficar ruminando essa pergunta. E talvez quando você estiver tomando café da manhã ou dirigindo para o trabalho, virá a resposta. No momento que você descobre a sua finalidade de vida e você alinha as suas metas com a sua finalidade de vida, o universo passa a conspirar a seu favor. Você não tem mais problema financeiro, você aumenta a sua energia, a sua vitalidade. Segunda-feira fica o dia mais gostoso que você está começando suas atividades. Então procure descobrir qual é a sua finalidade de vida. E você então aí vive a sua vida com essas prioridades. Porque você pode dividir tudo que você tem para fazer em 2 categorias. Urgente e importante. Você pode fazer uma coisa que seja urgente e importante, urgente e não importante. Importante e urgente, importante, não urgente. O ideal é você estar trabalhando em coisas importantes e não urgentes. Porque aí você pode trabalhar com calma. Pensar que você está correndo uma maratona e não uma corrida de 100 metros. E obter o que você quer na vida. Você está dizendo, mas se eu for obter o que eu quero, e o outro, como é que fica? Ele não vai obter o que quer? Vai sim. O universo é um lugar abundante, feito para todo mundo ganhar. Aquela teoria que o Malthus tinha, Thomas Malthus, o economista escocês, de que um dia a Terra não ia produzir a quantidade de alimento necessária para a população que continua crescendo, Malthus não levou em consideração a tecnologia. Desde 1965, não sei se você sabe disso, tem mais alimento do que gente para comer no mundo. Nós temos um surplus, nós temos um excesso de 20% de alimentação no mundo. As pessoas estão passando fome não é por causa de falta de alimento. Tem nada a ver com falta de alimento. Se você quiser acabar com a fome do mundo, aumentando alimentos, você está procurando a sua carteira onde você não perdeu. O que acontece é um problema de distribuição, é diferente. Mas o universo é para todos. O universo é um lugar abundante e você tem direito de criar o seu mapa, de explorar o seu território, de transformar os seus sonhos em metas e transformar as suas metas em realidade. No próximo vídeo, eu vou lhe ensinar como que você transforma metas em realidade. Até lá! Oi, tudo bem? Preparando o caminho. Imagina uma vaca subindo um morro. Você pensa que é a vaca que determina onde que ela pisa? Não. Quem determina onde a vaca pisa não é a vaca, é a estrutura do terreno. Sabia disso? A única coisa que a vaca faz, ela procura o caminho mais fácil.
Tem morro que ela sobe assim, tem morro que ela sobe assim. A mesma coisa ocorre conosco. O nosso comportamento vai depender da nossa estrutura psicológica. Força de vontade não adianta nada. Você pega uma bola de futebol, coloca no fundo de uma piscina e segura lá por quanto tempo? A estrutura da bola foi feita para flutuar. Então, na hora que você soltar, ela vai para a superfície. Do mesmo modo que a estrutura de uma pedra foi para ficar no fundo. Você não consegue segurá-la na superfície. Você vai cansar, ela vai afundar. Então, o mais importante de tudo é você determinar a sua estrutura psicológica. É você mudar essa estrutura psicológica. Isso é que chama preparando o caminho. Ou seja, você está preparando a sua estrutura psicológica. Preparando como? Fazendo aquelas escolhas que nós já discutimos. Eu escolho ser sadio. É muito diferente de você não ser doente, sabia disso? A maioria não é doente. Você vai no médico, você não tem diagnóstico de doença nenhuma. Não significa que você seja sadio. Ser sadio significa ter energia para implementar tudo que você tem na cabeça. E poucas pessoas são sadias. A maioria não é doente. É muito diferente ser sadio e não ser doente. Eu escolho ser a força criadora na minha vida. Eu escolho ser sincero para comigo mesmo. Significa que quando eu digo sim é sim, quando eu digo não é não. Todas as vezes que você diz sim e gostaria de dizer não, um pedacinho de você morre. Isso, quando você faz essa estrutura, você está se estruturando para longo prazo, para fazer um processo de longa duração. Aí sim se mantém. Porque se você fizer só com a força de vontade, é aquilo que ocorre no 31 de dezembro. Uma semana depois, não tem mais nada. Agora, se você mexe na sua estrutura psicológica e implementa isso, isso fica uma coisa constante. E um modo de você fazê-lo é você ter os seus sonhos, você ter as suas metas e você manter os seus olhos nas metas. Sabe qual a diferença entre etapa e obstáculo? Se você está no ponto A e quer ir para o ponto B, existe um espaço para percorrer entre o ponto A e o ponto B. Então, se você tirar os olhos da sua meta, o que você encontra entre o ponto A e o ponto B, você vai chamar de obstáculo. Se você mantiver os olhos na sua meta, o que você encontra entre ponto A e ponto B, você vai chamar de etapa. A diferença entre etapa e obstáculo é onde você está com os olhos. Então, manter os seus olhos a longo prazo é muito importante. Porque se você só tem metas curtas, o seu chefe briga com você amanhã de manhã e estragou seu dia. Agora, se você está interessado daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, o seu chefe brigar com você amanhã de manhã não vai fazer diferença nenhuma, porque você está preocupado lá na frente. É muito importante você ter essa visão a longo prazo e manter o seu olho na meta, porque com isso o que era obstáculo vira etapa. Mas ao mesmo tempo, você tem que saber dividir as suas metas. Porque se eu te der um salame para você comer, sem cortá-lo, você provavelmente não vai gostar, mesmo que você goste de salame. Mas se você for cortando fatia por fatia, e conversando e tomando uma cerveja, um refrigerante, você acaba comendo metade do salame sem sentir, não é verdade? O mesmo ocorre. Tem gente que diz assim, poxa, eu vou escrever um livro, é demais. Escreva um capítulo. Ah, demais. Escreva um parágrafo, escreva uma frase. Aí uma frase, outra frase, vamos fazer o parágrafo, vai fazer a página, vai fazer o capítulo, vai fazer o livro. Procure dividir as suas metas. Você quer ser milionário em 5 anos? Onde é que você vai estar daqui a 4? E daqui a 3? E daqui a 2? E daqui a 1? E daqui a 6 meses? E daqui a 30 dias? E daqui a uma semana? O que você vai fazer amanhã de manhã para ser milionário daqui a 5 anos? Não é só esperar o tempo passar, não. O bonito é que quando você divide isto, o que você tem que fazer amanhã de manhã, diferente do que você teria que fazer se não tivesse essa meta, não vai ser quase nada. Porque a meta vai sendo diluída. Então, um dos grandes segredos que existe em pessoas atingirem as metas é você ser capaz de quebrar a sua meta em pequenos espaços, em pequenas fatias. E você vai executando uma após outra e o cérebro vai sendo treinado com isto e sucesso atrai sucesso. Você sabe que semelhante atrai semelhante. Se você abrir a torneira da cozinha, da sua pia, na cozinha sai água, para onde que vai a água? Para o esgoto. E o esgoto? Vai para o rio. E o rio vai para o mar. A água vai para a água, não é verdade? Para onde que vai o ódio? Para quem tem ódio. E amor? Para quem tem amor. E dinheiro? Vai para o pobre? Não, para quem tem dinheiro. E sucesso? Vai para onde? Para quem tem sucesso. Então, esses pequenos sucessos vão atraindo mais sucesso na sua vida. Semelhante atrai semelhante.
Então, à medida que você vai fazendo isso, você vai preparando essa caminhada. Mas tudo começa com essa estrutura psicológica. Quem determina onde a vaca pisa não é a vaca, é a estrutura do terreno. A única coisa que a vaca faz é procurar o caminho mais fácil. Nós também vivemos a nossa vida procurando o caminho mais fácil. O caminho mais fácil depende da nossa estrutura psicológica. E a nossa estrutura psicológica é codificada linguisticamente. Lembra-se que eu já falei que nós somos animais linguísticos. Então ela é codificada linguisticamente. Então o melhor jeito de você se preparar para mudanças é você recodificar essa sua estrutura psicológica e fazer natural aquilo. Se você tem uma estrutura psicológica de levantar às 5 da manhã, se eu pedir para você ficar na cama até o meio-dia, é um martírio. Não é verdade? Se você tem uma estrutura psicológica de levantar ao meio-dia, se eu pedir para você levantar às 5 da manhã, vai ser um martírio. Para os dois. Porque o que determina o caminho mais fácil é a estrutura. Se a minha estrutura psicológica é de levantar às 6 da manhã, se eu ficar até às 8 na cama, eu vou ficar chateado. Agora, se eu tenho a estrutura psicológica de levantar às 6, não vai ser problema nenhum. Não será sacrifício, porque eu estou procurando o meu caminho mais fácil. Então, o que eu quero que você determine para você é o seguinte: qual é o seu caminho mais fácil? Quero que você determine para você quais são as suas metas a longo prazo, em termos de saúde, em termos de finanças, em termos de amizade, em termos de família. Daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. Porque você tem que saber quais são essas metas, para você manter o olho lá, para os seus obstáculos deixarem de serem obstáculos e se tornarem etapas. E lembre-se de dividir para somar. Ou seja, você quebra as suas metas em pequenos pedacinhos e com isso fica mais fácil a digestão. Com isso fica mais fácil você atingir uma por uma dessas metas. E no próximo segmento nós vamos discutir como que nós transformamos essas metas em realidade. Até lá. Olá, tudo bem? Pois é, nós vamos agora aprender realizando suas metas. Primeiro você transforma os seus sonhos em metas. Depois você transforma suas metas em realidade. Como é que você faz isso? Muito simples. Primeiro, tem que ser sua. Por que você está estudando medicina? Ah, porque o papai gosta. Então manda seu pai fazer o vestibular. Ninguém tem direito de escolher profissão para os outros. Você tem que ter a meta sua, só pelo prazer de ter, para ela se manifestar no universo. É só isto, mais nada. O dinheiro vem como consequência. Então, o primeiro tem que ser sua. Você está fazendo o que você gosta? Se não tiver, você muda. Segundo, a sua meta tem que ser grande. Você tem que mirar na lua, porque se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Em 1976, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu falei para um amigo meu, em 3 anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos. Ele riu de mim. Sabe quanto tempo levou? Em 8 meses eu dei a minha primeira apresentação em Washington, D.C., para 400 cardiologistas. Quando eu contei para o meu amigo e ele riu, eu sabia que o tamanho estava bom. Tenha metas grandes que você vale a pena você brigar por elas, porque meta pequena não lhe estimula. Se você mirar na lua e errar, você vai estar entre as estrelas. Tem que ser grande. Terceiro, ela tem que ser positiva. Não é o que você não quer, é o que você quer. O que você quer na vida? Eu não quero doença, eu não quero pobreza. Eu não estou perguntando o que você não quer. Quero saber o que você quer. Se você se concentra no que você não quer, ao invés de se concentrar no que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Você tem que concentrar naquilo que você quer. Colocar energia. Eu não quero ser igual ao meu pai. Ser igualzinho ao seu pai. Todo mundo sabe disso, menos você. Por quê? Quando você diz eu não quero ser gordo, você pensa em gordura. Quando você diz eu não quero ser pobre, você pensa em pobreza. Você sabe que tudo é criado 2 vezes. Primeiro você cria aqui, depois você se manifesta. Manifesta no seu universo físico. Você tem que ter objetividade, ela tem que ser objetiva. Ela tem que ser datada. Tem que ter uma data. Quando que você quer isso? Ela tem que ser específica. O cérebro trabalha ciberneticamente. Cibernética trabalha com especificidade. Você imagina um termostato no ar-condicionado de uma sala e você pergunta para mim que temperatura que eu coloco aqui. Eu falo mais ou menos. Você vai colocar o quê? Agora, se eu falar 21 graus Celsius, você vai lá e coloca. O que você quer? Eu quero dinheiro. Dinheiro você já tem no bolso. Ah, eu quero mais. Vou te dar mais $1, tá bom?
Não adianta, não é só, você tem que ser específico. Você quer quanto? Eu quero 50 mil dólares na minha conta até o final do ano que vem. Eu não estou garantindo que você vai obtê-lo, mas eu posso lhe dizer que a chance de você obter aumentou violentamente. E todas as vezes que você quiser chegar a algum lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Uma vez eu estava dando um curso nos Estados Unidos, o sujeito falou assim, eu quero 50 mil dólares na minha conta até o final do ano. Eu falei, quanto você tem? Ele falou, não sei. 2 semanas depois ele me liga, você não vai acreditar, eu somei o que eu tinha no banco, eu tenho 55 mil dólares. Ou seja, ele estava pedindo o que ele já tinha. Aliás, ele não é o único na jogada. Tem gente que diz assim, Deus, meu Deus, eu quero talento. O que você acha que é talento, meu amigo? Você acha que o pianista, ele sentou no piano e tocou? Ele praticou anos e anos e anos e anos para chegar lá. É verdade? Você acha que essa eloquência que eu tenho aqui conversando com você diretamente, isso apareceu da noite para o dia? Eu dou aula desde os 12 anos de idade. Então, essa história de talento tem muito a ver com a prática. Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. A sua meta tem que ser específica. Ela tem que ser datada. Você tem que saber de onde você está saindo. Qualquer lugar que você quiser. Você liga para mim e diz assim, como é que eu chego aí? Eu pergunto de onde você está. Onde você está? Ah, não sei. Então eu não posso lhe ajudar. Você precisa ir a qualquer lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Quais são as suas qualidades. Põe uma meta que seja significativa. Ela tem que ter uma importância para você e para os outros. Não é uma coisa que só você vai se beneficiar. Se só você se beneficiar, ela não é ecológica. Às vezes ela não é ecológica nem para você. Ecológica, a meta sendo ecológica é importante. Eu não posso divulgar o meu trabalho pelo mundo todo e ao mesmo tempo passar 5 dias da semana com os meus filhos, com a minha família. Se eu quiser fazer a mesma coisa, simultaneamente, divulgar o meu trabalho e passar 5 dias com a minha família por semana, uma dessas duas não é ecológica, porque uma vai brigar com a outra. Porque eu estou querendo criar 2 metas praticamente antagônicas. Eu não posso viajar pelo mundo todo, pelo Brasil todo, e ao mesmo tempo ficar 5 dias com a minha família por semana. Então você tem que ver que uma meta não pode ir contra a outra. A sua meta, ela tem que ser relembrada com frequência. Não é você chegar no dia 31 de dezembro e escrever o que você quer para o ano seguinte. Você tem que estar constantemente olhando o que eu quero. Às vezes muda. Às vezes você perde o interesse, às vezes uma meta que você tinha, você fala, não quero mais. Eu tinha vontade de ter essa meta, hoje eu não quero mais, porque às vezes você trabalha anos por uma meta que você queria, e você esqueceu que não quer mais, e quando termina, e aí? E agora? Ah, eu não quero isso mais. Você podia ter decidido isso muito tempo atrás, porque os seus valores mudam, os seus interesses mudam. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu era capaz de viajar 10, 20, 30 horas para pular carnaval. Hoje eu quero distância de carnaval. Ou seja, os meus interesses mudaram, os seus também. Avalie aquilo que mudou e não fique batalhando naquilo que você realmente às vezes não quer mais. Você tem também que fazer aquela divisão. Todas essas metas com essas características e divididas, aí sim vai ter um impacto diferente na sua vida. E você tem que fazer a meta, não é o que você quer em 1 ano, 2, 5, 10, não. É o contrário. É o que você quer em 10 anos, o que você quer em 5, é de lá para cá, ou seja, do futuro para o presente. Onde que eu quero estar daqui 10 anos? Para eu estar lá daqui 10 anos, onde que eu tenho que estar daqui 5? Para estar lá daqui 5, onde que eu tenho que estar daqui 1? Para estar lá daqui 1, onde que eu tenho que estar e assim por diante. Aí você descobre o que você vai ter que fazer amanhã de manhã, mas olhando lá na frente, nos 10 anos. Parece uma coisa simples, mas faz uma diferença enorme. Você primeiro olhar lá nos 10 anos e trazer de lá para cá, do que daqui para lá. Então, com essas características que eu acabei de lhe apresentar, que eu acho que você deve escutar, assistir esse vídeo várias vezes seguidas, para saber as características da meta ser grande, ser sua, ser positiva, ser objetiva, ser datada, ser específica, ser significativa, ser ecológica, ser relembrada e ser comensurável. Uma coisa tem que ser medido. O que você quer? Eu quero mais felicidade. O que você quer? 20% mais feliz esse ano do que ano passado? Pode medir felicidade. Felicidade não é meta. Felicidade é estado de espírito. Fica feliz agora. O que está te segurando? Meta é uma coisa que você tem que estar num ponto e tem que chegar no outro. Existem etapas. Felicidade você não precisa de etapa. Você pode ficar feliz agora. Então meta é coisa comensurável. Você pode medir. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tanto no banco. E isso tudo tem que ser relembrado com frequência. No momento que você começa a trabalhar com tudo isto,
e eu criei um mnemônico chamado Pode-se Crer, que ajuda você a relembrar todos esses tópicos que nós só acabamos de discutir. Quando você começa a trabalhar com isto, e na hora que você escreve a sua meta, você leva em consideração todos esses pontos, o que vai acontecer é que as suas metas vão se manifestar numa velocidade enorme. Você quer um carro? Tá bom. Que marca? Que cor? Como que é o painel? Como que é o estufamento? E etc. No momento que você começa com mais detalhes, no processo cibernético, isso se manifesta de uma forma diferente. Certo? Converso com você no próximo vídeo. Até lá. Oi, tudo bem? Aqui vamos nós. Paradigma, eis a questão. O que conta não é o que acontece com você, mas como você responde ao que acontece com você. Posso ter dois indivíduos que vieram da mesma família. Um acha que a infância foi uma maravilha, o outro acha que foi um inferno. Não é verdade? Então, o que conta não é a sua experiência, é como você reage à experiência que você tem. E essa percepção é a sua atitude. A sua atitude determina isso. Então nós temos uma atitude do indivíduo que é otimista e uma atitude do indivíduo que é pessimista. Eu sempre digo o seguinte: otimismo sozinho não resolve. Pessimismo atrapalha. E o modo de você mudar essa atitude, que vai determinar a sua altitude na vida, depende muito do modo como você percebe o mundo. Depende muito do que nós chamamos de paradigmas. Ou seja, a percepção que você tem do mundo. Vou dar um exemplo. Se um indivíduo do sexo masculino veste uma saia ou um vestido de mulher, é um absurdo. Se um indivíduo do sexo feminino veste uma calça jeans de homem, não tem problema nenhum. Por quê? É o paradigma vigente na nossa sociedade que mulher pode usar roupa de homem, mas homem não pode usar roupa de mulher. Não é verdade? Isso é um paradigma, isso não está escrito em lugar nenhum, mas é o modo como uma coisa é percebida. O paradigma está para nós igual a água está para o peixe. O peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que existe água, porque só vai saber que existe água quando ele souber o que não é água, porque o nosso cérebro conhece por comparação, conhece por analogia. Então, se ele não sabe o que não é água, ele não sabe que ele vive na água. Se você não está vivendo num paradigma diferente, você não sabe que você vive num paradigma. E aquele paradigma determina o que é possível e o que é impossível na sua vida. E o paradigma, de um modo geral, está ligado com um paradoxo. Quando você depara com um paradoxo, é hora de mudar o paradigma. Niels Bohr, que é um físico dinamarquês que ganhou o prêmio Nobel por causa da estrutura do átomo, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: que bom que nós encontramos um paradoxo. É sinal que nós estamos prestes a descobrir um novo paradigma. Quando a situação se torna paradoxal, o único jeito que você tem é criar novos paradigmas. E os paradigmas vão se tornando obsoletos. Essa que é a realidade. Então, na época das carruagens, ganhava dinheiro quem fabricava carruagem, quem fabricava roda de carruagem. Depois que o Henry Ford introduziu o modelo T, todo mundo passou a andar de carro, não adianta você fabricar roda de carruagem mais. Hoje você tem que fabricar pneu, não é verdade? Porque houve uma mudança no paradigma. E isso aí vai determinar o modo como você vive. Vou dar um exemplo muito simples. Houve uma época que o mundo era chato. Até que Nicolau Copérnico matematicamente provou que o mundo era redondo, e Cristóvão Colombo comprovou. Quando o mundo era chato, era impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo num mundo chato. Quando o paradigma é do mundo redondo, agora você pode fazer uma viagem de volta ao mundo. Ou seja, quando há uma mudança de paradigma, há uma multiplicação de possibilidades. Ou seja, aquilo que era impossível na sua vida, com a mudança de paradigma, passa a ser possível. Mas só que a nossa tendência é continuar com os paradigmas antigos. A Suíça dominou o mundo de relógios durante muito tempo. Quando o relógio eletrônico, que provavelmente você está usando aí no seu pulso, foi inventado, houve um grande problema na Suíça, porque quem inventou o relógio eletrônico não foram os japoneses, nem tampouco os americanos, foram os suíços. Mas quando o suíço apresentou aquele relógio, que não tinha corda, que não tinha mola mestre, que não tinha rubi, eles disseram: isso não é relógio, guarde isso. E os japoneses, a Seiko,
e os americanos, a Texas Instruments, lançaram e tomaram conta do mercado. Os suíços, que dominavam o mundo de relógios, tinham 90% do lucro de relógios no mundo, chegaram a 15%. Eles tinham 65 mil funcionários, chegaram a 15 mil, tiveram que mandar 50 mil relojoeiros embora. Ficaram desempregados, porque houve uma mudança de paradigma. Na sua vida, se você examinar, você vai ver que muitos paradigmas estão mudando. E se você não acompanhar com essa mudança, você vai ficando para trás. E o paradigma determina a sua atitude, porque você nunca vai saber se é sorte ou se é azar, dependendo do que vem depois. Eu tenho uma história que eu conto no meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, que é a história de um menino que está sentado na calçada, numa pequena vila da China, e passa uma cavalaria, e tem um poltrinho, um cavalinho que nasceu 5 ou 6 dias antes, e o poltrinho não está conseguindo acompanhar o ritmo da cavalaria. E o dono da cavalaria vê aquele menino sentado e pergunta para ele: você quer esse cavalinho para você? Ele: quero. Ele ganha o cavalinho e leva para o quintal. Aí o vizinho do pai do menino vem para conversar com o pai do menino e diz: poxa, seu filho é de sorte, hein? Ele diz: por quê? Ele está sentado lá na calçada, ganha um cavalinho. Ele diz: pode ser sorte ou azar, o tempo dirá. O cavalinho cresce, o menino cresce, pegado um ao outro. Um dia o cavalo foge, vai embora, o rapazinho entra em depressão. Vem o vizinho: pô, seu filho é de azar, hein? Azar ou sorte, o tempo dirá, responde o pai do menino. 6 meses depois, o cavalo volta seguido de cavalos selvagens. O cavalo selvagem não tem dono, fecharam a porteira do curral, é deles. Vem o vizinho: seu filho é de sorte. Sorte ou azar, o tempo dirá. O rapaz vai montar num cavalo, o cavalo pula com ele, quebra a perna. Vem o vizinho: seu filho é de azar. Azar ou sorte, o tempo dirá. O reinado onde ele vivia declara guerra ao reinado vizinho. Todos os indivíduos da idade dele vão para a guerra, com exceção dele, está com a perna quebrada. Vem o vizinho: seu filho é de sorte. Sorte ou azar, o tempo dirá. Se eu chego num cassino, você está jogando, você está ganhando $1 milhão, você diz para mim assim: ganhei $1 milhão, eu pergunto: você já parou de jogar? Você diz: não. Então, você não ganhou ou perdeu até que você tirou as fichas da mesa. E aqui na nossa vida, nós tiramos as fichas da mesa quando nós morremos, quando nós transcendemos, quando nós mudamos o nosso endereço cósmico. Essa que é a verdade. Só aí que nós tiramos a ficha da mesa. Porque às vezes uma coisa que parece azar é sorte. Parece sorte é azar. O tempo dirá. Então, por isso que essa atitude positiva, de você estar sempre vendo os dois lados da coisa, é muito importante. Nós vamos discutir em segmentos futuros desse vídeo a importância dos problemas. E continua a aplicabilidade desse processo de atitude. Então, o que hoje é impossível na sua vida, é impossível baseando-se no paradigma que você vive. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. E todas as vezes que você mudar o paradigma, você não quer mudar, porque mudando você está declarando que você está obsoleto. Você está começando de novo. E toda vez que você começa de novo, você tem que voltar a estaca zero. Os suíços, quando finalmente se deram conta que tinham que entrar no mercado do relógio eletrônico, eles tiveram que aprender eletrônica com os japoneses e americanos. Todo aquele know-how que eles tinham de implantar mola mestre, rubi e etc., não serviu de nada. Eles tiveram que começar de novo. Então você tem que estar preparado para, na hora que você fizer essa mudança, você tem que estar aprendendo novamente. Porque a única vantagem competitiva que nós temos hoje é a habilidade de aprender mais rápido. Porque os paradigmas se mudam com uma velocidade tão grande que o conhecimento que nós temos vai ficando rapidamente obsoleto. Mas existe um ditado do Mark Twain que diz o seguinte: se o único instrumento que você tem é o martelo, todo problema você pensa que é prego. A nossa tendência é dizer: não, peraí, eu sei como fazer isso. Eu já fiz isso no passado. O meu pai fez assim. Seu pai fez assim, não quer dizer nada. Aquilo pode ter servido na época do seu pai, mas não necessariamente serve nos dias de hoje. Voltamos a conversar. Oi, tudo bem? Aprendendo com os problemas. Você sabe que se eu tirar os problemas da sua vida, eu acabo com a sua vida? Se tirar os problemas do seu emprego, você perde o emprego. Se eu tirar os problemas da sua família, eu acabo com a sua família. A vida é um problema atrás do outro. O único pessoal que não tem problema é o pessoal que mora no cemitério. Assim mesmo eu tenho minhas dúvidas. O segredo não é você acabar com os problemas. O segredo é como você lidar com os problemas. Porque os problemas nos dão experiência. E isso é que é importante na vida. Depois que você morrer, depois que você transcender,
depois que você mudar o seu endereço cósmico, quando você chegar lá do outro lado, eles vão lhe fazer duas perguntas. Primeira pergunta, o que você aprendeu lá? Segunda pergunta, como que a sua passagem por lá melhorou o planeta Terra? Para você responder a primeira pergunta, o que você aprendeu lá, quando dá tudo certo, você não aprende nada, não é verdade? Quando alguma coisa sai de errado, aí você aprende com o erro. Então os problemas são exatamente isso, as oportunidades de você aprender. Então quando, por exemplo, o filhinho de papai, o pai não deixa o filho ter problema nenhum, o que acontece? Ele não fica preparado para a vida. O pai constrói, o filho mantém, o neto destrói. Você já escutou isso? Deixa eu lhe contar um problema que ocorreu comigo quando eu tinha 12 anos de idade e que foi uma situação crucial de mudança na minha vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, o cachorro da minha vizinha sumiu. E ela achou que eu tivesse roubado o cachorro. Então ela chegou para mim e disse, cadê meu cachorro? Roubou, não roubou, roubou, não roubou. Ela foi no posto policial, deu parte. Então veio uma intimação para que eu comparecesse lá. E o meu pai disse, ó, chegou isso aqui para você. Eu falei, pai, o senhor vai comigo? Eu não, esse problema é seu. Pai, eu tenho 12 anos de idade. Não interessa, o problema é seu. Eu arrumei um tio, ele foi comigo, nós chegamos lá, comecei a discutir com um cabo ignorante lá e acabei voltando para casa com uma multa. Tinha que comprar um cachorro para a vizinha. Aí eu mostrei para o meu pai e disse, você vai comprar. O dinheiro vai sair do seu bolso. E eu tinha ganho meu primeiro dinheiro dando aula particular de matemática. Eu sempre gostei de matemática.